Olá, amigos de casa. Estamos começando mais um programa Direto ao Ponto. Hoje um programa um pouco diferente, como vocês podem ver. A gente vai compartilhar com vocês um pouco da entrevista que eu tive a oportunidade de fazer no dia 3 de outubro desse mês, no Teatro Municipal, com Ilona Szabo de Carvalho, uma friburguense que tem enfrentado crime organizado, está realmente fazendo grande diferença no Brasil e é a principal liderança jovem que o Brasil liderou, o que o Brasil produziu nos últimos anos. A gente vai fazer 2 programas com esse material, um material extenso, e espero que vocês curtam. A gente vai começar a ver agora a primeira parte dessa entrevista, na semana que vem a gente conclui. Espero que vocês gostem tanto quanto eu tive a satisfação de fazer esse trabalho. Olá, amigos de casa. Estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom. Um programa, como todos os outros da grade da TV, pode ser visto também pela nossa página na internet, tvzoom.com.br, ou através do aplicativo de celular também da TV Zoom. Assim como fizemos na semana passada, vamos dar agora continuidade à entrevista que eu fiz com Ilona Szabo de Carvalho no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, no dia 3 de outubro desse ano, quando ela veio a Friburgo lançar o seu livro Drogas, as Histórias que Não Te Contaram. A primeira parte desse material já foi ao ar na semana passada, pode ser visto, para quem não viu, através do aplicativo e também no YouTube, no canal da TV Zoom. Espero que vocês curtam, foi uma entrevista muito especial para mim e, enfim, realmente é uma menina que está fazendo muita diferença. O Brasil já conheceu, o mundo já conheceu, o Nova Friburgo precisa conhecer também. O livro me surpreendeu um bocado, não que você fosse escrever um livro, eu já imaginava que isso era uma coisa iminente, né? Mas a tua opção por fazer um livro ficcional para contar histórias reais. Eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu a ideia, o papel da Isabel também, enfim, contar como é que surgiu esse formato, por que essa opção, e é engraçado porque ele, de certa forma, muda a narrativa ao longo da leitura, né? Ele começa, são 2 partes, ele começa de um jeito e se altera. E acho que o recado foi muito bem dado, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o próprio livro, depois a gente volta a falar um pouco mais de sociedade. Bom, o livro foi o meu desafio também de sintetizar o que eu aprendi em 10 anos. Eu fiquei voltando um pouco, vou dar um passo atrás para vocês entenderem como é que eu caí em políticas de drogas, né? Quando eu saí do banco de investimento e fui trabalhar com redução de violência, eu trabalhei com questão de controle de armas, de reforma da polícia, envolvimento de juventude com a violência. E aí, um belo dia, me chamaram para ir me juntar a uma equipe de uma comissão latino-americana sobre drogas e democracia, que era presidida por ex-presidentes da região, na época era latino-americana, e eu falei, drogas? Da mesma forma que quando me chamaram para ser coordenadora da campanha de recolhimento de armas, eu falei, armas? Eu não fazia a menor ideia de nada disso, não tinha conhecimento mesmo. Então, foram todas jornadas que eu, enfim, topei entrar e aprender durante elas. Não tive tempo ali, ninguém me ensinou muito, eu fui indo, né? E quando veio essa história, eu falei, bom, drogas, né? Já não basta armas, eu vou me meter com essa história, né? Óbvio, igual todo mundo que está aqui, eu falei, o que você foi fazer nesse tema? E à medida que eu fui conhecendo, mas era um desafio, era um projeto latino-americano, eram lideranças que eu admirava e que a gente estava se dispondo, o mais importante, a entender, porque a premissa que a gente começou era as drogas ameaçam a democracia na América Latina. Então, essa era a pergunta que a comissão se colocou. Ao longo do caminho, o que a gente foi entendendo? Que não eram as drogas em si, e a gente vai falar mais sobre isso, mas era a política de drogas, era a maneira que a gente escolheu enquanto sociedade, como é que a gente vai lidar com essa questão. Eu digo de uma vez, quando a gente fala em mudar a política de drogas, não tem nada a ver com ser pró-drogas. A gente tem que separar essas 2 coisas, porque também é muito fácil as pessoas falarem, olha, está incentivando drogas, fazem mal, seja o álcool, que é uma droga lícita, seja drogas ilícitas, podem, de fato, causar dependência. Enfim, podemos falar sobre isso, acho que vai ter um momento também para abrir para perguntas, mas entender que a gente tem escolhas e que a gente pode lidar com essa questão de uma maneira diferente foi, acho que, o principal aprendizado de 10 anos. E aí, por que eu fiquei tanto tempo nesse tema? Porque eu fui entendendo, na verdade, que ele impactava negativamente todos os temas que eu me importava de verdade. Porque a política de drogas impacta negativamente a educação, a saúde, a segurança, questões de corrupção, cultura,
juventude, economia, meio ambiente. E cada vez que eu entendia mais, eu ia encontrando um outro caminho sobre esse tema, né? Óbvio, a minha entrada nesse tema vinha da minha área de redução de violência, minha preocupação em como é que a gente pode minar o poder das organizações criminosas, como é que a gente não deixa que chegue tanta arma, que tenha tanto lucro, enfim, veio com esse olhar. Mas eu aprendi muito mais do que isso nessa trajetória, até porque depois essa comissão virou uma comissão global, e ela estava aí formada por eram 9 ex-presidentes, Kofi Annan, Richard Branson, que é um empresário famoso, escritores, uma turma que era muito diversa, novamente, gente diferente sentada junto, tinha desde ex-presidente socialista, a ex-presidente liberal, a empresário, a Mário Vargas Llosa, escritor. Então, você imagina botar todo mundo nessa mesa e discutir políticas de drogas. Enfim, era uma loucura. No começo eu falei, isso não vai dar certo, né? Mas deu muito certo no sentido de todo mundo ali estava disposto a ir junto numa jornada de conhecimento. Então, quando eu termino esse meu ciclo com essas 2 comissões, não aguentava mais viajar, tenho uma filha pequena, o Instituto Igarapé, que eu cofundei durante essa trajetória também, estava precisando muito mais de mim, cresceu, a gente começou pequenininho, deu frutos, eu falei, bom, eu preciso ficar mais no Brasil, esse país está precisando aqui de mais gente. Então, queria parar também de viajar demais, né? Minha filha era muito pequena, viajava comigo para todos os lugares, era difícil para ela também, né? Para mim e para ela. E aí, bom, encerramos um ciclo de 10 anos e eu falei, como é que eu conto isso? Como é que eu conto o porquê que eu trabalho com isso? Por que esse tema é importante para todo mundo? Porque a gente fica sempre, quando a gente trabalha em centros de estudo, centros de pesquisa, falando numa roda que todo mundo entende a sua linguagem. E quando a gente vai para a sociedade, as pessoas falam, mas vocês estão falando tecniquez demais, está muito técnico. Então, a opção da ficção, ela vem, de fato, de contar histórias de pessoas que eu conheci. Então, o livro ele vem baseado, de fato, em pessoas reais, pessoas que eu estive em algum momento da vida, e que eu tentei sintetizar esse conhecimento, criando aí uma liberdade ficcional sobre o passado e o futuro dessas pessoas. Eu conheci essas pessoas, eu não acompanhei essas pessoas. Então, para contar um pouco para quem não leu o livro, né, são 5 personagens. Começa com uma criança soldado na Colômbia, envolvida com a guerrilha, que há pouco tempo aí assinou um acordo de paz, graças a Deus. Mas essa criança soldado se envolve no tráfico de cocaína. Tem uma mulher, que é uma mula, uma mãe brasileira, que faz o transporte Bogotá-Rio de Janeiro de drogas. Um traficante jovem, que eu conheci na época, eu estava filmando um documentário chamado Quebrando o Tabu, que depois vai passar aqui, e que morreu. Uma policial, que também conheci, que admiro muito. Enfim, no livro o nome dela é Jaqueline, na vida real não é, mas, enfim, existem muitas Jaquelines. E um dependente químico. Todas essas pessoas, quando eu olhava a situação que elas estavam, a maneira com que a droga afetava a vida delas, eu me lembrava de tudo que eu vi, mundo afora e no Brasil, de que como é que aquilo poderia ser diferente? Como é que o desfecho dessas histórias poderia ser melhor? Poderia ter menos sofrimento humano, tanto para essas pessoas, mas também para a gente, enquanto sociedade. Então, a ideia do livro foi sintetizar a minha experiência através de homenagens a pessoas que eu conheci, que sofreram e que eu gostaria que pudessem ter sofrido muito menos ou não ter sofrido se a gente tivesse feito as escolhas corretas. Então, a ideia foi muito tentar falar com mais gente. Aí, obviamente, só vocês podem me dizer se eu conseguir falar ou não, né? E o desafio que eu faço é justamente me digam se vocês não se conectaram com nenhum dos personagens, se vocês não conhecem nenhuma daquelas pessoas, porque elas estão muito mais perto da gente do que a gente imagina. E a gente fica botando essas histórias para debaixo do tapete, finge que não é com a gente, muitas vezes quer ajudar, mas não sabe como, né? E nada que eu coloco na segunda parte do livro, que é onde a gente fala mais de soluções, de programas, de políticas públicas e, de fato, tenta achar aí saídas para esses problemas que essas pessoas enfrentam, nada daquilo é utópico, tudo aquilo já acontece em outras partes e aqui também. Então, era um pouco dizer, a gente tem escolha. Que escolha a gente vai fazer? Se a gente não tivesse opção, se a gente só tivesse tudo bem, se a gente não tivesse indo mal, não precisava mudar.
mas não estamos indo bem. A gente não está conseguindo ajudar quem mais precisa. A gente fez a gente parte da premissa, né, de que a política de drogas ela deveria estar sendo muito mais vamos dizer, fortalecida no âmbito da saúde pública do que no âmbito da repressão. E quando a gente olha por esse problema só pelo âmbito da repressão e continua sendo tabu conversar na sociedade, continua sendo crime, e as pessoas que precisam de ajuda mesmo, os dependentes químicos, se sentem também acuados, porque é um crime, afinal de contas. Eles estão ali fazendo algo muito errado, algo criminoso. Isso a gente não está ajudando tampouco essas pessoas e essas famílias, né? E já que eu entrei nesse tema, eles falam, mas tem relação com violência. Olha, o álcool também tem relação com violência. A gente pode dizer um alcoólatra é uma pessoa que precisa de ajuda, mas não vai ajudar um alcoólatra eu mandar ele para a delegacia. Vai ajudar? A não ser que ele tenha cometido um crime. Se ele cometer um crime, a lei vai dar conta do crime que ele cometeu. A gente já está aí tipificado, né? Mas quando a gente fala de drogas, a gente trata dependente químico ainda como criminoso. A nossa lei diz isso ainda, que é crime portar substâncias ilícitas, enfim. E aí tem toda uma maneira com que a gente decidiu lidar com esse tema. E isso tem trazido aí uma série de questões que extrapolam a vida pessoal, vão para a nossa vida em sociedade, desde corrupção, pessoas que não deveriam estar presas, outras pessoas que deveriam estar presas, mas não estão presas, enfim, uma série de questões que vai alimentando esse ciclo de violência e que a questão da política de drogas ela é central para essa discussão. Então, eu me coloco aí à disposição para estar também respondendo dúvidas e tentando normalizar essa conversa, porque a informação, sem dúvidas, é a nossa melhor arma e vai ajudar a gente a fazer melhores escolhas, tanto nesse tema quanto em outros, né? Eu não vou me prolongar muito, porque a gente tem que abrir para as pessoas, mas o teu livro, em essência, faz um convite a um distanciamento, a um olhar mais amplo da situação, porque a desigualdade brutal que a gente tem no Brasil causa um convívio muito doloroso. É doloroso para os dois lados. Para quem tem chance, que vive sobre o medo, e para quem não tem, que, enfim, gera esse medo. Então, é um convívio muito doloroso, as pessoas estão muito machucadas, muitas pessoas perderam pessoas queridas e realmente tem muita dor com relação a tudo isso. E o seu livro amplia, porque a gente acaba vendo o nosso papel na história e tem uma visão fragmentada daquele drama que acaba gerando muitas vezes revolta, ódio, né, e prolonga o sofrimento. Uma parte que me tocou muito no seu livro foi o destaque que você dá à relação de mães e filhos quando a mãe está presa. Eu tenho um filho de 2 anos e 4 meses e realmente me emocionei lendo o livro. Eu li essa semana, eu terminei de ler ele hoje para chegar com ele bem fresco aqui, e realmente me emocionou refletir sobre uma questão que a gente não reflete tanto. Muitas vezes a gente recebe no WhatsApp mensagem com a foto de alguém que foi morto, e a pessoa falando, bem feito, tal, menos um, e ninguém para pensar que aquela pessoa, de repente, com 18, 17, 16 anos, já era pai de 2 ou 3, que vão crescer sem um pai, sem a figura paterna, e vão emular, e vão replicar, e vão manter aquela corrente. Então, o teu livro realmente faz um convite a que a gente veja o quadro completo. Eu acho que você pode falar um pouco sobre isso, para a gente já depois fazer a pergunta que eu pretendo fazer para encerrar, e a gente abre para o pessoal poder interagir contigo. Perfeito. Acho que a gente tem algumas questões, né, que hoje não vai dar para avançar em todas, mas já foi falado aqui, né? A gente é o campeão em número de homicídios no mundo. Por décadas, a gente é o país onde mais tem morte violenta no mundo. Em geral, são mortes de jovens, né? A gente fica matando o nosso futuro todos os dias. A gente é o 4º maior encarcerador do mundo. Então, em prisão, em termos de população carcerária, é o 4º país do mundo. A gente fica atrás de Estados Unidos, Rússia e China. Quando a gente olha dentro de prisão, 1/3 dos homens estão lá por delitos cometidos em relação ao tráfico de drogas. Eu estou fazendo assim porque eu vou explicar por que eu estou fazendo entre aspas. E 3/4 das mulheres. Então, por volta de 70% das mulheres está lá nas cadeias por delitos também relacionados às drogas. Hoje, a nossa lei de drogas diz que consumo é crime, mas não está
passível de pena de prisão. Então, tirou a pena de prisão. E o tráfico tem pena de prisão, etc. Mas quando a gente vai olhar dentro das cadeias, o que tem acontecido? Fica na conta do policial, e a gente trabalha muito com policiais, estou vendo policiais aqui, depois seria muito bom ouvir a opinião de vocês, porque quando a gente conversa no Rio, e a gente vê até pesquisas que mostram o trabalho da polícia na aplicação da lei, a polícia acaba tendo que decidir quem é usuário e quem é traficante. Isso tem critérios subjetivos, mas não tem critérios objetivos na lei. Então, muitas vezes, acaba ficando ali naquele julgamento, e a gente, obviamente, todo mundo é ser humano, né? A gente acha uma coisa, enfim, cada um vai caracterizar. Muita gente passa muitos meses preso provisoriamente. 40% dos presos no Brasil são presos provisórios, não tem sentença. Então, muita gente acaba sendo depois liberada, mas passou meses, muitas vezes, preso indevidamente. Uma vez que você caiu numa prisão, a sua vida está marcada para sempre. Sua vida, da sua família, dos seus filhos. E quando a gente vai olhar, e novamente, como eu sou mulher, né, eu também não fazia a menor ideia, né, mas quando eu fui entender a situação desses 70% de mulheres presas, são dezenas de milhares de mulheres presas no Brasil, o que acontecia com os filhos dessas mulheres, com a família dessas mulheres, realmente, gente, é chocante. Não é para dizer que não há mulheres perigosas presas. Há algumas mulheres muito perigosas presas, mas a maior parte das que eu conheci poderiam estar cumprindo uma pena alternativa à prisão. É importante dizer, quando a gente fala isso, a gente não está defendendo impunidade. O que a gente está defendendo é um conceito que no direito chama proporcionalidade. É dizer que a gente tem que ter uma pena que seja proporcional ao delito que foi cometido. Muitas mulheres são presas no que eles chamam de crime de portaria. E o Dr. Drauzio Varela fala muito bem sobre isso. Enfim, com ele, foi a primeira pessoa que eu conversei antes da gente conhecer os presídios femininos nessa. Eu já tinha ido, mas não com esse olhar. E é assim, você chega num presídio para levar, enfim, está escondido no seu corpo drogas para o seu marido, para o seu filho, alguém que geralmente dentro disse, olha, eu preciso pagar uma dívida, vão me matar, você precisa trazer drogas para mim, né? Essa mulher, ela é pega na portaria desse presídio, enfim, muitas vezes em que a gente chama de revista vexatória, que são revistas que você tem que estar, enfim, nua, é bastante constrangedor para essas mulheres. E dali ela já vai direto, enfim, para uma delegacia ou para uma unidade prisional. Os filhos que ficaram em casa, em geral, infelizmente, famílias mais humildes têm mais filhos do que hoje em dia, quando a gente olha demograficamente, são mais numerosos. Então, os filhos ficaram em casa. Alguém lembra, algum momento, o Conselho Tutelar, de avisar, ver se tem parente, se não tem parente, se vai ter que abrigo, vai para abrigo, quer dizer, o que vai acontecer com essas crianças. E a gente fica alimentando um ciclo de violência. Essa mãe, que sim, fez algo errado, levou drogas para um presídio, sim, ela não cometeu violência. Ela não estava, enfim, de fato, sendo uma ameaça à sociedade. Ela poderia receber uma punição alternativa à prisão e continuar perto dos filhos dela e ter uma vida ali, enfim, aprender, refletir, tentar, de fato, ver se ela tinha alguma outra chance de não repetir o erro. Mas ela estando longe, a gente, na verdade, está condenando filhos que já não tinham pai, muitas vezes, agora sem mãe, entregues ou para um membro da família, que vocês imaginam o que é isso hoje, né? Ou para um abrigo. E como é que a gente acha que isso vai dar? Onde é que essa história termina? Eu falo muito que a gente, na verdade, tem escolhas muito... Hoje eu estive na prefeitura de manhã justamente para conversar sobre o papel do município em toda essa área de prevenção, porque a gente não fala em prevenção, seja no uso de drogas, seja da violência. A gente esqueceu no Brasil que tem uma série de outras instituições que são responsáveis pelo sistema de segurança pública e justiça criminal. A gente bota tudo na conta das polícias. Qualquer coisa chama polícia. E existem uma série de instituições que são responsáveis por esse sistema. E o principal passo, para mim, que vai tirar a gente de onde a gente está e vai virar a página do nosso país, é o poder das prefeituras a olhar no nível local o que pode ser feito para prevenir. É mais barato, é mais humano e a gente sabe o que fazer. E passa muito por disputar cada criança, cada jovem. A política que tem o custo-benefício maior de investimento, quando a gente pensa prevenção da violência, é cuidado com a primeira infância. Você ter crianças desde muito pequenininhas, bem assistidas, amadas, sendo com as melhores habilidades sendo desenvolvidas.
Depois, a gente sabe que o momento crítico é a adolescência. E quando a gente perde um jovem, a gente consegue ver exatamente evasão escolar. Então, se a gente quer, de fato, interromper fluxo de criminalidade, redução da evasão escolar. Bom, chegamos então ao nosso primeiro e único intervalo desse programa Direto ao Ponto, que está encerrando esse material que foi gravado com Ilona Zábal de Carvalho no Teatro Municipal. Fica com a gente, é rapidinho, a gente já está de volta. Olá, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco desse programa especial com Ilona Zábal de Carvalho. O segundo bloco vai encerrar essa entrevista que foi feita no Teatro Municipal. Espero que vocês curtam tanto quanto eu gostei. Você já, de certa forma, respondeu a última pergunta que eu ia fazer aqui, mas é porque esse é um tema, muito provavelmente, desde que a gente começou, alguém já foi morto no Brasil por algum ato de violência. Tem uns policiais aqui, eu reconheço meu amigo Paulo Maurício ali, que vivem essa realidade diariamente, são profissionais que eu tenho profundo respeito. A maior parte da corporação são profissionais sérios que realmente vivem sob um estresse tremendo. E me sentiria muito mal se a gente... Isso aqui não é um local de vaidade, não se pode falar... num evento como esse, não se pode ter qualquer vaidade pessoal, isso não é um palanque. E me sentiria muito mal se a gente viesse aqui arrumado, num ambiente seguro, para falar sobre pessoas que estão morrendo, e a gente não terminasse falando sobre o que cada um de nós pode fazer para reduzir esse quadro. Porque a gente não pode aqui, como se estivesse num zoológico, vendo aquilo acontecer do outro lado da grade. A gente tem que sair daqui diferente de alguma forma. Quando eu aceitei o teu convite, eu pensei nisso. A gente tem que beber dessa fonte, desse teu conhecimento. Você não é apenas uma friburguense, é uma estudiosa, uma especialista, uma liderança mundial no tema. E acho que todos nós temos que, de alguma forma, sair daqui diferente, refletindo que seja, porque senão não justifica, senão não tem razão de ser a gente estar aqui, senão é desrespeitoso com quem está morrendo nesse momento. Então, eu encerro minha participação. Antes de depois abrir espaço para o pessoal, eu também quero dar algum recado para eles, mas encerro minha participação na entrevista pedindo que abra o coração e dessa tua experiência, desde que você saiu de Friburgo, diga não só o que você já falou sobre a esfera municipal, a importância dela, que é sempre subvalorizada, a gente sempre pensa em segurança, pensa em Estado, mas falar o que cada um de nós pode fazer no dia a dia, dentro de casa, que seja, na escola, porque a gente não pode, enquanto está tendo sangue derramado, a gente não pode vir aqui e fazer disso um evento social sem que saia um pouco diferente. Eu acho que a primeira, e vale para não só para o tema de segurança, né, que a gente, na verdade, tem que se apaixonar por alguma causa. A gente precisa entender que exercer a cidadania passa por se envolver com o nosso entorno, né? A gente pode ir muito longe, mas pode ficar pertinho mesmo, pode ficar no seu bairro, ali na sua escola, no seu posto de saúde, na sua associação, quer dizer, tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, a receita, né, que não é receita, mas talvez, o que eu acho que hoje seria um passo a passo para cada um de nós. E muita gente fala, mas você é ativista, vai lá, trabalha nisso para a gente. Fala, não, eu estou tentando exercer a minha cidadania, eu quero ser cidadã. E ser cidadão é se envolver, é de fato pensar como é que a sua ação ou inação, porque a inação também é uma escolha. Então, se você está em casa sentado e fala, bom, não tem nada que eu possa fazer, você está fazendo uma escolha. Você está tomando uma decisão política de não fazer nada. E essa decisão tem um custo maior para a sociedade, porque se a gente tomar a decisão de se envolver de alguma maneira e buscar tanto a informação quanto qual é a causa que me toca, não precisa ser violência, pode ser educação, saúde, meio ambiente, pode ser, enfim, inúmeras, cultura, enfim, por aí vai, né? Mas passa muito, primeiro, por perceber qual é o seu papel aqui. A gente não veio a passeio, gente, nós não viemos a passeio, a gente veio aqui fazer alguma coisa e acho que todo mundo quer e gosta de se sentir útil, né? No sentido de fazer algo que possa estar impactando e a gente espera que positivamente a vida das pessoas. Então, primeiro todos nós somos responsáveis, sim, pela transformação, principalmente quando a gente chega no nível de crise que a gente chegou nesse país.
Se a gente não entender o nosso papel nessa transformação, a gente não vai conseguir virar esse ciclo. Eu tenho fé, acredito que a gente vai conseguir, mas passa primeiro por essa consciência e parar de dizer, vai lá vocês e resolve, né? O pessoal fala que legal que você trabalha com essas coisas, bacana. Eu falo, não, pode parar, vem cá, vem trabalhar junto. Então, enfim, entender o seu papel, e a gente pode fazer. Se informar, e hoje o ato de você se informar e participar de discussões de forma responsável, expressar a sua opinião, ir para bons debates, não ter medo do contraditório, porque a gente não vai concordar com tudo. E essa questão que o Ricardo levantou do mito do brasileiro cordial é muito verdade. Hoje me perguntaram por que a gente é assim, por que a gente banalizou tanto, porque a gente fala, não, o brasileiro é boa praça, não, a gente não resolve nossos conflitos, enfim, assim, de falar igual para igual, falar, olha, não gostei disso, muitas vezes isso se acumula e vai ser resolvido à bala. Muitas vezes a gente não media conflito nesse país, a gente não ensina as crianças a mediarem conflito. A gente o que faz? Quando tem problema na escola, expulsa. Isso é um menino problema. Enfim, devolve. Devolve para onde? Os pais não estão em casa. Está indo para onde essa criança? Então, enfim, como é que cada um de nós também se vê enquanto, enfim, ter que lidar com o contraditório e fazer papéis, de fato, de mediação, porque a gente está numa sociedade que ou a gente constrói ponte, e assim, todos nós podemos construir ponte sempre, Márcio, eu acho que isso é pressuposto, né? A gente não pode construir muro, a gente está construindo muro, bloqueando pessoas, né? A gente tem que construir ponte, a gente tem que construir, na verdade, canais de comunicação. Então, ser cidadão passa também por ter boa informação, buscar, formar sua opinião, fixa aonde você, teu coração manda, escolhe uma causa, se associa, busca pessoas que também trabalham, que querem fazer alguma coisa por essa causa. Se tiver tempo, seja voluntário. Se não tiver, multiplique conhecimento, né? E aí, quando eu falo seja voluntário, porque é tão gratificante você fazer alguma coisa e ver o resultado dessa coisa, quando é de fato altruísta, quando você não está esperando retorno, é o melhor. Isso sim é viciante, isso sim para mim me dá, eu falo, a melhor coisa é você ver que tem retorno no sentido de positividade, de você estar impactando positivamente a vida de pessoas. Não tem nada no mundo que valha mais do que isso, né? E eu acho que nesse momento eu vou além, não é só ir até o ponto de você ser voluntário em alguma causa. Eu diria que há um momento muito importante, amanhã eu vou estar falando com adolescentes e jovens aqui, da gente de fato pensar qual é o nosso papel, seja servindo o nosso país, porque o nosso país vai precisar de gente muito séria, ocupando cargos técnicos, ocupando aí áreas de conhecimento de ponta, parar de ter ojeriza a política, porque a gente só vai resolver a crise política com mais política com T maiúsculo, com pessoas que queiram trabalhar pelo interesse público de todos nós e não interesse privado, né? E, eventualmente, que me perguntam o tempo inteiro, e eu já vou tratar desse tema também com normalidade, eventualmente considerem disputar cargos eletivos, porque a gente precisa ter em quem votar, gente que de fato esteja preocupado em resolver problemas das pessoas, melhorar a vida das pessoas. Porque a gente tem, nossa geração, Márcio, ficou muito de fora, todos nós fizemos carreira e fomos buscar a nossa identidade profissional longe, porque o sistema é podre, porque a gente não quer se envolver. Quando a gente olha hoje, fala, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Então, eu tenho me juntado a movimentos, saindo totalmente da minha zona de conforto, tentado pensar o país, tentado juntar gente mesmo que tenha vocação de servir, seja na sociedade, em causas e cobrando que o poder público faça a sua parte, seja em cargos técnicos, em prefeituras, estados, em governo nacional, seja em cargos eletivos. Eu acho que esse é o momento que cada um precisa pensar aonde tem o meu principal valor agregado, aonde eu posso contribuir mais. Então, essa reflexão todos precisamos fazer. De fato, aonde eu posso contribuir? Porque se a gente não fizer essa pergunta, a gente não vai virar a página. E a gente tem uma chance enorme de virar a página desse país. É muito grande a chance que a gente tem de melhorar a situação em 2018. Então, assim, meu voto, é que a gente mude, que a gente tenha coragem de fazer as escolhas que a gente nunca fez, e que a gente não nos decepcione, porque, no final das contas, somos nós que vamos estar decepcionados com nós mesmos, né? Então, enfim, pensar em uma gama de possibilidades de atuação,
né, que, enfim, desde informação a servir na sua comunidade, a servir o seu país. Isso pode ser gradativo, isso pode ser devagarzinho, a gente vai colocando um pé, depois bota outro, mas tem muita gente aqui que eu tenho certeza que tem vontade de fazer alguma coisa, então busca quem mais tem vontade, quem já faz nos temas que você gosta, e assim começa, e uma coisa leva a outra. Quando eu entrei nesse mundo de terceiro setor, de setor social, eu não fazia a menor ideia onde eu ia parar. Então, eu saí de um banco, de um emprego fixo, eu lembro até a vovó que está aqui, você vai sair do banco, minha filha? Falei, vou, vovó, eu vou trabalhar com crianças do tráfico de drogas, você imagina o que aconteceu? Minha família falou, a Ilona tem umas escolhas um pouco diferentes, né? Mas, enfim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O mundo se abriu para mim, o mundo se abriu. Nunca tive que me preocupar, é isso, eu não tenho uma vida que eu teria glamourosa no banco, graças a Deus não preciso disso, mas tudo que eu quis na minha vida, eu conquistei porque eu acredito que eu estou fazendo o que eu preciso estar fazendo. Então, acho que acreditar no que a gente veio fazer aqui, não duvidar das mensagens que a gente recebe de nós mesmos, é o primeiro passo. Isso é muito difícil, dá um medo danado, mas eu acho que eu fecho com isso, porque eu acho que o propósito de cada um está dentro de cada um, e a gente sabe disso, Eu acho que esse momento é para, de fato, libertar essas amarras e cada um agir aonde precisa agir. E só nós mesmos, ninguém melhor do que cada um de nós, para saber qual é a nossa melhor contribuição, né? Mas busquem, conversa aí lá dentro, que está aí, né? As respostas estão aí. Bom, amigos, é isso. Vocês tiveram a oportunidade nos 2 últimos programas de acompanhar um pouco dessa passagem de Ilona Szabo aqui para Nova Friburgo, sua terra, quando veio lançar seu livro, um livro que eu recomendo bastante, Drogas, as histórias que não te contaram, pela editora Zahar. Espero que tenham curtido tanto quanto eu curti. A gente volta na semana que vem com mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom. Até lá.